E se Finn e Jake estivessem em Demon Slayer? Já pensou quão inusitado isso seria? Será que Finn e Jake aprenderiam alguma forma de respiração? Veja, de fato as habilidades de Finn com a espada chegam a ser surpreendentes, ainda mais quando tratamos a sua experiência em enfrentar diversos monstros e seres mágicos, sendo que Finn é somente um humano. E devo te dizer que a velocidade de Finn pode te surpreender, mas será que ele é capaz de enfrentar um Lua superior? Antes de eu te contar, precisamos falar de Jake, um cão mágico que pode crescer ou diminuir de tamanho, fora sua super força e elasticidade. Jake é resistente a venenos e tem um olfato literalmente 8.000 vezes maior do que um humano comum, segundo ele próprio, visto que é um cão mágico. Sabendo disso, a pergunta real é: Finn e Jake conseguiriam derrotar Muzan? Veja, Finn e Jake estavam em uma missão para recuperar um artefato mágico para a princesa Jujuba. Entretanto, ao adquirirem esse artefato, ele magicamente se ativa, os mandando para outra realidade, ou melhor, para outro universo, o universo de Demon Slayer. Finn e Jake acordam em meio a uma floresta densa, onde Zenitsu lutava contra as aranhas invocadas por um dos familiares de Rui. As aranhas percorrem em volta de Finn e Jake, no entanto, Finn com a sua espada Finn consegue rapidamente cortá-las, enquanto Jake as esmaga. E como conhecemos ambos os irmãos, eles ficariam deslumbrados ao ver Zenitsu utilizando a respiração do trovão e derrotando o Oni-Aranha. Eles achariam isso irado, mas sabe o que de fato é irado? Você assistir esse vídeo que eu fiz sobre os episódios que arruinaram Hora de Aventura. Você vai se divertir muito. Assim que terminar de assistir a esta história, eu te espero lá. O link vai estar na descrição e no comentário fixado. Mas veja, correndo em direção a Zenitsu, eles perguntam como ele fez aquilo, mas o pobre coitado estava praticamente morto por causa do veneno, até a chegada de Shinobu, que o cura. E vendo Jake, Shinobu rapidamente parte para cima do cão, a fim de o decapitar, visto que confundiria Jake com um Oni. Sejamos sinceros, quem não confundiria nessa situação? Um cachorro que fala e tem poderes sobrenaturais, logo em um mundo onde quem tem poderes é considerado um demônio, aí é pedir pra ser caçado, né? Mas veja, Finn logo a impediria e os dois começariam um duelo de espadas. E você acha que Finn conseguiria ganhar de Shinobu? Comenta aqui embaixo. E aproveita que você está na seção dos comentários e arrasta ela para o lado e hype este vídeo, me ajuda demais. Fazendo isso, o YouTube vai entender que você quer mais vídeos incríveis como esse. Mas veja bem, Finn tem uma enorme dificuldade em lidar com Shinobu, visto que a Hashira do inseto é bem mais rápida que o nosso herói. Porém, ele não fica muito atrás, visto que Finn tem a velocidade supersônica de Match 2, onde foi capaz de reagir à espada de som de Lemon Grab. Apesar disso, a desvantagem fica ainda maior quando chega Kanao para lutar ao lado de sua mestra, e ambas lutam contra Finn e Jake. Entretanto, ambos os irmãos resolvem bater em retirada até que se encontram com Tomioka e Tanjiro já a salvo da batalha que teve contra Rui. E assim que Shinobu e Kanao chegam até os irmãos, elas avistam Nezuko, enquanto ambas correm para decapitar Jake e Nezuko. São paradas por Tomioka, e assim que os Hashiras derrubam e capturam tanto Nezuko quanto Finn e Jake, os nossos protagonistas nessa história acordam na corporação dos caçadores de Onis. E aqui é onde Finn e Jake conversam com Ubu Yashiki, contando toda a sua história. Ubu Yashiki consegue ver a bondade dos irmãos e lhes diz que se quiserem voltar precisam encontrar Muzan, o rei dos Onis, que detém conhecimento de todos os Onis existentes, cada um com habilidades únicas. Algum deveria ser capaz de mandá-los de volta para sua terra. Então, Finn e Jake se aliam aos caçadores, enquanto Tanjiro e os outros se recuperam e treinam na mansão da borboleta. Finn e Jake fazem o mesmo, aprendendo os princípios das respirações. E não adianta dizer que eles não gostariam de aprender as formas de respiração, visto que esses dois aprenderam de tudo já. E devo dizer que eles aprenderiam tudo facilmente, pois em menos de algumas horas, ambos foram capazes de aprender a se tornar mestres
certo ninjutsu gelado no episódio A Câmara das Lâminas Congelantes. E também aprenderam rapidamente a usar todas as magias no episódio O Bruxo, tão rápido que quando chegaram ao local do treinamento ainda era dia e no final do treinamento ainda era final de tarde. Então podemos dizer que ambos são prodígios quando se trata de aprender algo que seja irado para ambos. Eles em poucos dias aprendem a usar a respiração total, porém sem um mestre para ensiná-los uma técnica de respiração, eles continuam aperfeiçoando o estilo concentração total até que são enviados com Tanjiro e os outros para ajudar Rengoku na missão do Mugen Train. E assim que Enmu, o Lua Inferior 1, tenta entrar na mente dos caçadores, Finn desperta, se livrando do Kekijutsu do Oni e acordando de seu sonho. E isso ocorre pelo simples fato de que Finn já sofreu dezenas de vezes controles mentais de monstros e criaturas mágicas, incluindo o próprio Lich, que tem o controle mental mais forte do desenho. E mesmo assim, Finn resistiu a esse controle mental insano. Com isso, ele se tornou resistente a controles mentais. Entretanto, Jake, por outro lado, mesmo com o Finn tentando acordar, ele se recusaria de todas as formas, pois como sabemos, Jake é extremamente preguiçoso, mas assim que Nezuko coloca fogo no cão, ele acordaria rapidinho. E agora, os nossos heróis precisam ajudar a proteger o trem ao lado de Rengoku, enquanto Tanjiro decapita Enmu. E quando Tanjiro o faz, o trem se descarrilha e surge a casa, o Lua Superior 3. E a pergunta que fica é, será que com a ajuda de Finn e Jake, Rengoku sobreviveria a esta batalha? Antes de eu te contar, eu sei que você tá curtindo o vídeo, então aproveita esse momento para deixar o seu poderoso like no vídeo e não se esquecer de se inscrever no canal com o sininho ativado, pois só os inscritos no canal irão aprender uma forma de respiração. Feito isso, quero agradecer aos membros do canal por apoiarem o canal com um valor financeiro. Vocês são demais. Se torne membro você também e garanta diversos benefícios. Perceba que Finn e Jake são fortes, entretanto, eles ainda não se comparam a Rengoku, que luta bravamente contra a casa. Sendo assim, se entrarem na batalha, poderão atrapalhar o Hashira das Chamas. No entanto, quando Rengoku é gravemente ferido por a casa com um golpe no peito, o Hashira tenta segurar Oni com todas as suas forças até o nascer do sol. Entretanto, a casa escapa. Porém, Finn e Jake, cheios de raiva e ira, correm atrás do Oni para o segurar e, infelizmente, sem sucesso, Rengoku morre nesta missão e a casa foge. Mesmo com suas novas técnicas de concentração total, os nossos heróis não conseguiram impedir a casa, que o mesmo não estava lutando a sério aqui. Quando voltam à corporação dos caçadores, nossos heróis passam por mais um período de treinamento, mas com um temperamento infantilizado de ambos os irmãos, eles desejam aprender logo um estilo de respiração, e ninguém menos que Gyomei Himejima, o Pilar da Pedra, ou melhor, o pilar mais forte, lhes ensinaria, visto que tem um apego pelos jovens. E surpreendentemente, para Gyomei, ambos os irmãos aprenderiam a respiração da pedra tão rápido a ponto de estarem preparados para serem enviados para o distrito do entretenimento ao lado de Tengen Uzui, Tanjiro e seus amigos. Chegando lá, Jake fareja o cheiro de Daki, e assim que os caçadores a encontram, basta a decapitar, e quem o faz é Finn, demonstrando suas novas habilidades com a respiração da pedra. Entretanto, Uzui percebe que Finn precisaria de uma Nichirin para conseguir de fato exterminar a Oni, como ninguém tinha pensado nisso antes. E ainda bem que perceberam isso agora mais cedo. Logo, Uzui a decapitaria, surgindo então Gyutaro, o verdadeiro Lua Superior 6, que lança seus poderosos venenos contra os caçadores. E uma épica batalha começa, com Jake crescendo seu tamanho de forma colossal e segurando as fitas de Daki em suas mãos, limitando seus movimentos. E aqui os caçadores se juntam contra Gyutaro, conseguindo decapitar o Oni mais facilmente. Por fim, percebendo que teriam que decapitar Daki também, logo Inosuke é quem a decapita, exterminando por fim os dois superiores 6. Notamos então que duas coisas mudam aqui. Tanjiro não despertaria sua marca do caçador e não danificaria a sua espada. Entretanto, por ainda ser envenenado na batalha, Uzui se aposentaria, mas mandaria Finn e Jake para a Vila dos Ferreiros, a fim de Finn pegar uma nova espada capaz de decapitar os Onis. E apesar de Finn se recusar, visto que agora ele quer aprender a respiração do sol, que é bem mais irada do que a respiração da pedra, Uzui promete ensiná-lo assim que
voltar. Chegando lá, a vila é atacada pelos peixes demoníacos de Gyoko. Entretanto, antes que no quarto de Finn e Jake aparecesse Rantengo, o Lua Superior 4, graças ao olfato do cão mágico Jake, ele consegue sentir o cheiro do Oni, localizando-o muito antes de aparecer, fazendo com que Finn consiga decapitar e surgir assim os clones do Oni. E com uma poderosa rajada de vento criada pelo clone da alegria, os irmãos sairiam voando do quarto, se topando de frente com Gyoko, o Lua Superior 5, que atacava Haganezuka e polia sua espada. Assim que os heróis pegam as suas espadas novas, eles precisam lidar com Gyoko, e ao perceber a força do Lua Superior 5, Finn e Jake se unem, onde Finn veste o traje de Jake para poder usar as suas habilidades mágicas, visto que é mais habilidoso com a espada. Logo, fundindo essa combinação de habilidades com a respiração da pedra, Finn consegue desviar dos espinhos venenosos atirados por Gyoko. E apesar dos tentáculos invocados pelo Oni atingirem os nossos heróis, a resistência de Jake é insana, permitindo que Finn se recupere e logo corte os tentáculos do Oni. Porém, assim que Gyoko lança os 1000 peixes limo deslizantes, os irmãos se separam para que Jake cresça e os esmague com seus pés e mãos gigantes. Ao fazer isso, eles surpreendem o Oni, fazendo com que ele entre em sua forma híbrida de peixe. Porém, estando nessa forma, Gyoko também estaria se colocando em desvantagem, visto que Jake é tão forte a ponto de conseguir segurar Lich e lutar contra monstros com 10 vezes mais o seu tamanho. Sendo assim, quando Finn cria uma brecha para seu irmão, ele o segura, dando a brecha perfeita para Finn decapitar Gyoko com a respiração da pedra quinta forma, Pico da Montanha Vulcânica, que visa ser um golpe massivo e direto, concentrando toda a força em um ataque devastador. Por fim, os irmãos decapitando Gyoko correm em direção onde Rantengo estava, mas seus clones sumiram, e quem está diante deles é Zorra Kuten, que luta contra o Hashira da Névoa Multiro Tokito e a Hashira do Amor Mitsuri Kanroji. Jake, podendo se esticar em longas distâncias, rapidamente se estica para segurar os dragões de madeira do Oni e facilitar a batalha para os caçadores. E enquanto os caçadores lidam com Zorra Kuten, Finn tem a missão de encontrar e decapitar o mini Rantengo. Quando finalmente o clone original do Lua Superior 4 é decapitado, a vila está a salvo. E veja que Muzan fica curioso para absorver Jake e obter os seus poderes mágicos, pensando em ir para o mundo de Finn e Jake encontrar um artefato para que assim ele possa se tornar imune ao sol, já que está os observando através dos seus luas superiores. Mas como sabemos, o Buyashiki, tendo o dom da previsão, saberia que Muzan viria atrás de Jake, iniciando o treinamento dos Hashiras e recrutando Lady Tamayo, que estudaria ao lado de Shinobu, e descobririam juntas uma cura para Nezuko, visto que Tanjiro coletou o sangue dos luas superiores 6. Graças a isso, Tamayo desenvolveria uma cura para Nezuko e um veneno para Muzan. Sendo assim, quando Muzan chega à corporação dos caçadores e Kagaya se sacrifica para que o plano de envenenar Muzan seja um sucesso, o rei dos Onis manda os caçadores diretamente para o Castelo Infinito. E aqui as coisas ficam realmente loucas. Por isso, se você ainda não deixou o seu poderoso like no vídeo, faça agora mesmo, pois aqui iremos ver as batalhas mais épicas de todas. Enquanto cada Hashira fica de frente para o seu respectivo oponente, Finn e Jake se encontram lutando ao lado de Tanjiro e Tomioka contra o Akaza, o Lua Superior 3, que matou o Lorde Rengoku-san. Ambos os caçadores buscam vingança contra o Oni. E perceba que Jake também tem a sua espada de Nichirin, porém ele mal a usaria, já que seu estilo de combate é totalmente diferente. E aqui, Finn usa mais uma vez o traje do Jake, amplificando a sua resistência e força, o que torna extremamente útil em uma batalha contra a casa. E em meio a esta batalha, Tanjiro despertaria a marca do caçador e o mundo transparente, decapitando o Oni. Em sequência, os caçadores correm em direção a Muzan, porém eles acabam se topando com a luta entre os Hashiras contra Kokushibo. Infelizmente, sem a marca do caçador, os Hashiras que estariam enfrentando Kokushibo passariam por grandes dificuldades, e Multiro, Genya e Sanemi morreriam contra o Oni, restando apenas Gyomei de pé. Porém, antes que a lâmina de Kokushibo colocasse um fim em Gyomei, com grande extravagância, Finn e Jake chegam parando a lâmina do Oni. Agora, com a chegada dos caçadores, Gyomei ganha aliados extremamente fortes.
mesclando as respirações do som e pedra. Os nossos heróis ganham uma vantagem de serem imprevisíveis diante de Kokushibo. Logo, Gyomei despertaria a marca do caçador ao lado de Finn e Jake e decapitaria Kokushibo. Já em direção a Muzan, a situação não é muito boa, visto que só 2 caçadores possuem a marca do caçador, com uma luta épica contra o Rei Demônio. Muitos ficam feridos e grande parte são mortos. Em um ataque de fúria, Finn desperta a marca do caçador, logo sua velocidade se equipararia de Tanjiro. No entanto, ainda não seria suficiente para parar Muzan, até que Princesa Jujuba aparece mais uma vez para ajudar os nossos heróis. Ela vem ao lado de Marceline, ambas montadas no elefante psíquico de guerra pré-histórico. Quando Finn e Jake desapareceram por meses, Princesa Jujuba, preocupada, convoca aliados para procurá-los, e usando o poder da ciência e seu intelecto genial misturado ao artefato mágico, ela desenvolveu um dispositivo de portais para procurar Finn e Jake. Então, meus amigos, eu lhes pergunto, será que agora os caçadores poderão derrotar Muzan? Perceba que o elefante psíquico de guerra pré-histórico é incrivelmente poderoso e pode ser controlado telepaticamente por Finn. Sendo assim, Finn ordena que o elefante solte poderosos raios lasers contra Muzan, a fim de aniquilar completamente o Oni. Porém, o Oni é extremamente rápido, desvia dos raios lasers, até que é pego desprevenido por Marceline e em sua forma de morcego gigante, atinge Muzan, que voa em direção a Finn, e utilizando a primeira forma, serpente cegante de picos rochosos, somada à arma vermelha brilhante já desbloqueada, Finn corta os tentáculos de Muzan, tornando a sua regeneração lenta graças à arma vermelha brilhante, dando a brecha para Jake, em sua forma colossal, o pegar com suas enormes mãos e o lançar para o céu. Dessa forma, Muzan não teria reação mediante aos lasers do elefante psíquico de guerra pré-histórico, que dispararia contra Muzan e o desintegraria completamente, vencendo a batalha contra o Rei dos Onis. E infelizmente, vários Hashiras morreriam, dentre eles Rengoku, Sanemi, Multiro, Mitsuri, Obanai, Gyomei e Shinobu, restando vivos Tomioka, sobrevivente da batalha final, e Uzui, o Hashira aposentado. Entretanto, o mundo está livre dos Onis e Finn e Jake voltam para casa, mas se você acha que essa história simplesmente acabaria com esse final trágico, eu devo dizer que você está totalmente enganado. Jake visitaria o seu amigo Prismo, desejando que os caçadores e Hashiras mortos no outro universo voltassem à vida, apesar de Jake ser alertado de várias consequências, dentre elas o paradoxo temporal. Jake não tá nem aí pra isso, e veja que isso explica todas as teorias malucas do canal, onde personagens vão parar em Demon Slayer. Enfim, logo os Hashiras vivem bem graças ao desejo de Jake. Mas e aí, você curtiu o vídeo? Comenta aqui embaixo o próximo personagem que você quer ver aqui em Demon Slayer. Eu separei esse vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Então, eu te vejo lá, otaku!